Ele só parou ali para comprar um doce. Mas ninguém imaginava que naquele dia, um simples desejo por um doce mudaria completamente o destino de um homem que já tinha tudo, menos o que realmente importava. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Vamos lá. Ele era um milionário conhecido por todos, dono de empresas, carros e uma mansão enorme, mas vivia em silêncio, cercado por luxo e solidão. E naquele fim de tarde, cansado da rotina fria da cidade e do peso que o dinheiro já não conseguia aliviar, ele decidiu sair de carro sem rumo, querendo apenas um pouco de paz. O sol descia devagar atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e dourado, e a estrada era o único lugar onde ele sentia que podia respirar sem que ninguém esperasse algo dele. Dirigia com o vidro aberto, sentindo o vento tocar seu rosto, e foi então que sentiu aquele cheiro doce no ar. O cheiro de doce caseiro, simples, o tipo de coisa que lembrava a infância e as poucas lembranças boas que ainda guardava. À frente, uma pequena barraca de madeira, com uma tenda colorida e uma placa feita à mão. Dizia, doces da Lídia, feitos com amor. Ele sorriu sem perceber, curioso com aquela simplicidade que há tanto tempo não via. Estacionou o carro, desceu, e assim que se aproximou, viu uma moça jovem atrás da barraca, com o cabelo preso num coque bagunçado e um avental florido, limpando as mãos num pano e ajeitando os potes de vidro cheios de doces. Ela levantou o olhar e o viu ali, com o terno caro, o relógio brilhando no pulso e um sorriso meio tímido, meio curioso. Ele tentou disfarçar o jeito sério que sempre carregava e perguntou com a voz baixa se os doces eram bons. Ela riu, com um olhar calmo e sincero, e respondeu que ele só saberia se provasse. Aquela resposta simples o desarmou por completo. Ele escolheu um doce de leite, e quando deu a primeira mordida, o sabor o fez fechar os olhos por um instante. Era perfeito, doce na medida certa, e parecia que cada pedaço carregava um pouco de amor e de verdade. Ele abriu os olhos e olhou para ela de novo, e naquele instante algo dentro dele mudou. Era como se o mundo tivesse parado. Lídia observava aquele homem elegante com curiosidade. Não era comum ver alguém daquele tipo por ali. A estrada era simples, frequentada por caminhoneiros e viajantes, não por homens de terno. Mas algo nele chamava a atenção. Não só o jeito refinado, mas o olhar cansado, como se estivesse perdido em meio a tudo o que tinha. Ele perguntou há quanto tempo ela vendia doces ali, e ela contou que fazia aquilo desde que perdeu os pais, que aprendeu a cozinhar para sobreviver e que ali, naquela beira de estrada, encontrou uma forma de continuar sorrindo. Ele ouviu tudo em silêncio e pela primeira vez em muito tempo não quis ir embora. Ficou ali, encostado no carro, conversando com ela por horas, como se o tempo tivesse deixado de existir. Descobriu que ela vivia em uma casinha simples atrás da barraca, que acordava cedo para preparar tudo e que, mesmo com tão pouco, tinha uma paz que ele jamais sentira, mesmo com todo o dinheiro que possuía. Quando percebeu, já era noite, e as luzes da barraca iluminavam o rosto dela de um jeito bonito, calmo, encantador. Ele quis agradecer, e sem saber o que dizer, apenas falou que aquele doce era o melhor que já comera na vida. Lídia sorriu, agradeceu e brincou dizendo que ele poderia voltar no dia seguinte, porque quem provava uma vez, sempre voltava. E foi exatamente isso que ele fez. Naquela noite, deitado em sua cama enorme, ele não conseguia dormir. Pensava no cheiro dos doces, na voz dela, no sorriso simples, e percebeu que havia sentido algo que há muito tempo não sentia: paz. No dia seguinte, ele acordou cedo. Cancelou todas as reuniões e pegou o carro de novo. Voltou para a mesma estrada, para o mesmo lugar, e lá estava ela sorrindo, como se já soubesse que ele voltaria. E assim começou algo que nenhum dos dois esperava. O milionário e a doceira da estrada. Dois mundos diferentes, duas vidas que nunca deveriam ter se cruzado, mas que o destino uniu da forma mais inesperada possível. Ele só queria um doce, mas encontrou o amor da sua vida na beira da estrada. No outro dia, ele voltou. Nem ele mesmo sabia explicar o motivo. Disse a si mesmo que era só para comprar mais um doce.
mas no fundo sabia que não era bem isso. Estava curioso. Sentia vontade de ouvir a voz dela outra vez, de ver aquele sorriso calmo que parecia colocar o mundo em ordem. A estrada era a mesma, o vento o mesmo, mas algo nele era diferente. Assim que parou o carro, viu Lídia ajeitando os potes de vidro, cantarolando baixinho. O sol batia no rosto dela e fazia o cabelo brilhar como se tivesse sido feito de fios de mel. Ele ficou ali parado, observando por alguns segundos, até que ela o viu e sorriu. "Olha só quem voltou", disse ela, limpando as mãos no avental e cruzando os braços com um ar de brincadeira. "Eu sabia que o doce ia te fazer voltar." Ele riu encostando no carro. "Pode ser, mas confesso que o doce não é o único motivo." Ela arqueou a sobrancelha, fingindo surpresa. "Ah, é? E qual seria o outro motivo?" Ele olhou para ela por um instante antes de responder. "Talvez seja a dona do doce." Lídia desviou o olhar, rindo de leve, meio sem graça, mas gostando da atenção. "Cuidado, moço. Essas palavras bonitas aí costumam vir de quem está acostumado a comprar corações, não doces." Ele deu um passo mais perto. "Eu nunca consegui comprar um coração, Lídia. E olha que tentei de muitas formas." Ela o olhou de novo, agora com um pouco de seriedade. "Dinheiro não compra amor, não é mesmo?" "Não compra", respondeu ele com um tom que parecia vir de um lugar profundo. "Mas às vezes a gente só percebe isso quando já perdeu tempo demais, tentando." Ela ficou em silêncio por um momento, e então mudou o tom, tentando aliviar o ar pesado que se formou. "Bom, enquanto você pensa nisso, quer experimentar o doce de hoje? Fiz um de goiaba, é o preferido de quem entende de coisa boa. Se é você quem faz, eu já sei que vai ser bom", disse ele sorrindo. Ela riu outra vez, pegando o pote e entregando a ele com cuidado. "Tá quentinho ainda. Fiz há pouco." Ele provou e fechou os olhos por um instante. "É perfeito. Igual ao de ontem." Abriu os olhos e olhou para ela com sinceridade. "Você coloca alma no que faz, dá para sentir." "Eu coloco amor", respondeu Lídia com um sorriso suave. "Acho que tudo que a gente faz com amor fica melhor, mesmo que seja simples. Talvez por isso sua vida seja tão leve", ele disse, olhando em volta. "Tudo aqui é simples, mas tem paz." "E a sua não tem?" perguntou ela, curiosa. Ele suspirou. "Não. Tenho tudo o que qualquer um gostaria de ter, mas não tenho ninguém para dividir. A casa é grande, mas vazia. O dinheiro paga tudo, menos a solidão." Ela o olhou com um misto de tristeza e compaixão. "Às vezes, a gente acha que precisa de muito para ser feliz, mas no fim é o contrário. Eu não tenho quase nada, mas tenho dias tranquilos, risadas, e esse pedacinho de estrada que é meu refúgio." Ele ficou em silêncio por um tempo, observando as mãos dela enquanto ela ajeitava os doces. Havia algo em Lídia que o fazia querer ficar ali para sempre. O jeito como falava, a calma com que vivia, era o oposto da pressa e da frieza que cercavam o mundo dele. "Você vem aqui todos os dias?" perguntou ele, querendo prolongar a conversa. "Todos os dias, desde cedo", respondeu ela. "Faço os doces de madrugada, venho para cá quando o sol nasce e fico até o entardecer." "E nunca pensou em sair daqui?" perguntou ele. "Montar algo maior, talvez?" Ela sorriu pensativa. "Já pensei, mas percebi que não é o tamanho do lugar que importa. Eu gosto daqui. Gosto das pessoas que passam, das histórias que escuto. Todo mundo que para aqui deixa um pedacinho de si, e isso me faz sentir viva." Ele assentiu, olhando para o horizonte. "Você tem sorte de ter encontrado um propósito." Ela o olhou de lado. "E você, qual é o seu?" Ele ficou quieto por alguns segundos antes de responder. "Eu não sei. Acho que passei tanto tempo tentando provar algo para os outros que esqueci o que realmente quero para mim." Lídia apoiou as mãos na bancada e falou com calma. "Então talvez esteja na hora de descobrir." O vento soprou forte naquele momento, levantando um pouco da poeira da estrada. O som dos passarinhos se misturava ao barulho leve do trânsito distante, e por um instante os dois apenas se olharam, como se o silêncio dissesse mais do que qualquer palavra. Ele respirou fundo. "Lídia, posso te fazer uma pergunta sem que pareça estranho?" Ela sorriu. "Pode. Se eu vier aqui todos os dias, você me vende um doce mesmo que eu não queira comprar?" Ela riu. "E o que você viria fazer aqui então?" "Ver você",
respondeu ele sem hesitar. Ela ficou sem palavras por um instante. O coração acelerou e ela tentou disfarçar, olhando para o chão. Você fala bonito, moço, mas cuidado. Estrada é lugar de passagem e quem passa nem sempre fica. Ele deu um passo à frente e respondeu com um olhar firme. E se dessa vez eu quiser ficar? Ela sentiu o corpo estremecer com a sinceridade dele. Era um homem diferente dos que passavam por ali. Tinha algo triste nos olhos, mas ao mesmo tempo uma verdade que ela não via há muito tempo. O tempo passou rápido, e quando o sol começou a descer outra vez, ela começou a guardar as coisas. Ele a ajudou, mesmo quando ela disse que não precisava. Os dois riram enquanto tentavam fechar as caixas de doces. Quando terminaram, ele olhou para ela e perguntou: Posso te levar para casa? Não precisa, disse Lídia sorrindo. Eu moro ali atrás, é pertinho. Então posso te acompanhar até lá? Insistiu ele. Ela pensou por um instante e acabou aceitando. Caminharam lado a lado, em silêncio, com o som do vento e o cheiro doce da goiaba no ar. Quando chegaram na pequena casa de madeira, ele ficou encantado com a simplicidade do lugar. Havia flores no jardim e uma cadeira de balanço na varanda. É aqui que você vive? Perguntou ele, admirado. É, respondeu ela. Pequeno, mas é o meu lugar no mundo. Ele olhou para ela e sorriu. Parece mais um pedaço de paz do que uma casa. Ela riu sem jeito. Talvez seja isso mesmo. E paz é tudo o que eu preciso. Ele a olhou com carinho. E tudo o que eu procuro. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, até que Lídia desviou o olhar e disse baixinho: Boa noite, moço dos doces. Boa noite, Lídia, respondeu ele sorrindo. Amanhã eu volto. Eu sei, respondeu ela, abrindo a porta com um sorriso tímido. Quem prova uma vez, sempre volta. Ele deu um último olhar antes de ir embora, e no caminho de volta percebeu que algo dentro dele tinha mudado. O homem que saíra de casa para comprar um doce agora carregava no coração o início de algo que jamais imaginou encontrar: o amor. No dia seguinte, ele acordou antes do sol nascer. Nem precisou do despertador. Passou a noite pensando nela, no jeito que sorria, no som da risada leve, no brilho dos olhos quando falava sobre a vida simples que levava. Era diferente de tudo o que ele já conhecera. Acordou, vestiu uma roupa mais simples, deixou o terno de lado e pegou o carro novamente, como se fosse guiado por algo que o chamava. A estrada estava coberta por uma névoa fina, e o ar da manhã tinha aquele cheiro fresco de terra molhada. Quando chegou à barraca, Lídia já estava lá, tirando as tampas dos potes e arrumando tudo com cuidado. Ele estacionou, saiu do carro e ficou observando por um instante. Ela o viu de longe e sorriu, como se já esperasse por ele. Bom dia, moço dos doces, disse ela com um tom brincalhão. Achei que hoje você fosse esquecer da estrada. Ele riu, se aproximando. Esquecer da estrada, talvez. Esquecer de você, impossível. Ela balançou a cabeça, tentando esconder o riso. Você fala como se eu fosse um doce também. Ele respondeu com sinceridade. Talvez seja. O mais raro que já encontrei. Lídia ficou um pouco sem graça, abaixou o olhar e começou a mexer nas panelas. Quer experimentar o de hoje? Fiz doce de abóbora com coco. É o favorito dos velhinhos que passam por aqui. Ele se apoiou na barraca. Eu aceito, mas só se for você quem me der. Ela pegou uma colher e serviu um pedaço num potinho de vidro. Quando ele provou, fechou os olhos e suspirou. É inacreditável como você consegue transformar algo tão simples em algo tão bom. Ela sorriu. A vida já é complicada demais. A gente tem que aprender a deixar as coisas simples mais doces. Ele a observou por um tempo encantado. Você tem ideia do quanto é diferente de tudo o que existe lá fora? Lídia levantou o olhar, curiosa. Lá fora onde? No meu mundo. Gente apressada, fria, vivendo de aparência. Lá que as pessoas não olham nos olhos, só nas telas. Aqui é tudo o contrário. Você olha para mim e eu sinto que o tempo para. Ela sorriu de leve, mas havia uma pontinha de tristeza. O tempo não para ninguém, moço. Ele só anda devagar quando a gente está feliz. Ele se aproximou mais um pouco. Então, talvez eu esteja finalmente aprendendo a ser feliz. Lídia sentiu o coração bater mais forte, mas disfarçou. Falou baixinho, mexendo no avental. Você fala assim e acaba me deixando sem resposta.
Ele riu, encantado com a sinceridade dela. Então não responde. Só deixa eu ficar aqui mais um pouco. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O vento balançava a tenda e o som dos carros passava distante. Ele pegou um banco de madeira e se sentou, observando o movimento, enquanto ela atendia os clientes que paravam. De vez em quando, ele a ajudava, pegando potes, segurando sacolas. E ela ria, dizendo que ele não sabia nem embalar direito. Você nunca fez isso antes, né? Perguntou ela, rindo enquanto ele tentava fechar um pote. Nunca, admitiu ele sorrindo. Acho que nunca fiz nada com as próprias mãos, além de assinar papéis. Pois devia tentar mais vezes, respondeu ela. O mundo é mais bonito quando a gente se suja um pouco de farinha. Ele olhou para ela, impressionado com a simplicidade das palavras. Eu devia ter te conhecido antes. Lídia. Ela parou o que fazia por um momento e olhou para ele. Antes quando? Antes de perder o que importava. Antes de me tornar alguém que vive cercado de luxo, mas sem alma. Lídia se aproximou devagar, encostou as mãos na bancada e falou num tom suave. Talvez você ainda tenha tempo de mudar isso. Ele respirou fundo. Talvez. Mas agora eu não quero mudar nada. Só quero ficar aqui. Ela sorriu. Ficar aqui não vai fazer o mundo lá fora desaparecer. Eu não quero que desapareça. Só quero um motivo para voltar para cá todos os dias. Lídia ficou em silêncio. E por um instante, o olhar dos dois se encontrou de um jeito diferente. Havia algo ali, uma ligação que crescia a cada palavra trocada. Ela quebrou o silêncio tentando disfarçar o que sentia. Me conta uma coisa, por que você saiu de casa naquele dia? Ele pensou por um tempo antes de responder. Porque eu estava cansado. Cansado de reuniões, de pessoas falsas, de uma vida que parecia perfeita, mas era vazia. Eu só queria dirigir sem destino. Queria sentir o vento no rosto. Queria lembrar o que é ser gente de verdade. E encontrou um doce na beira da estrada, completou ela, sorrindo. Ele sorriu de volta. E junto com o doce, encontrei você. Ela desviou o olhar, mas o sorriso continuava. Você é cheio de palavras bonitas, hein? Ele riu. É que a vida me ensinou a falar muito para esconder o que sinto. Mas com você eu sinto primeiro e falo depois. Lídia o olhou nos olhos, séria agora. E o que sente quando me vê? Ele demorou para responder, mas quando falou, a voz saiu firme. Sinto que encontrei um lugar onde posso descansar. Ela respirou fundo, o coração disparado. Não sabia o que dizer. Por um instante, esqueceu que estavam numa estrada, que ele era um milionário e ela só uma mulher vendendo doces. Mas logo voltou à realidade. Você fala como se o mundo fosse simples. O mundo não é simples, disse ele. Mas você é a parte boa dele. Ela tentou rir, mas os olhos começaram a brilhar. E se um dia você cansar da estrada? Ele se aproximou sem desviar o olhar. Então eu vou construir uma estrada nova, só para te encontrar no fim dela. O silêncio voltou. O vento tocava o rosto dos dois e o tempo parecia congelado. Lídia sentia medo e esperança ao mesmo tempo. Depois de alguns segundos, ela quebrou o clima, tentando mudar de assunto. Quer café? Acabei de passar. Ele sorriu. Se for feito por você, aceito qualquer coisa. Enquanto ela servia o café, ele ficou observando o jeito dela se mover. Tudo nela era natural. Nenhum gesto forçado, nenhuma palavra ensaiada. Ele percebeu que estava apaixonado, mesmo sem entender como isso tinha acontecido tão rápido. Ficaram juntos o dia inteiro, conversando sobre tudo. Ela contou histórias da infância, das festas da cidade, dos sonhos simples que tinha. Ele contou sobre a infância solitária, sobre como o pai o ensinou a trabalhar duro, mas nunca a viver. Quando o sol começou a cair, Lídia guardou as coisas e ele a ajudou outra vez. Caminharam juntos até a casinha. O céu estava pintado de tons laranjas e roxos, e o cheiro de doce ainda pairava no ar. Chegando à varanda, ele parou e perguntou: Você acredita em destino, Lídia? Ela pensou por um momento e respondeu: Acredito que o destino coloca as pessoas no caminho certo, mas cabe a elas decidirem se querem ficar. E você quer que eu fique? Perguntou ele. Ela olhou para ele e respondeu com um sorriso tímido: Eu quero que você faça o que te deixar em paz. Ele deu um passo mais perto. E se a paz for aqui com você? Lídia respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Então talvez você tenha encontrado o seu lugar.
Os dois ficaram ali, olhando um para o outro enquanto o sol sumia atrás das árvores. Nenhum dos dois sabia o que viria depois, mas naquele momento, o milionário e a doceira sabiam que algo verdadeiro tinha começado ali, na beira da estrada, entre o cheiro de café e o gosto de doce de abóbora com coco. Os dias passaram e ele continuava voltando. Todos os dias, no mesmo horário, o carro preto parava perto da barraca. E Lídia já nem se assustava mais. Às vezes ele chegava com flores, outras vezes com nada. Apenas o sorriso e aquele olhar que fazia o coração dela bater mais rápido. Era como se o mundo inteiro tivesse diminuído até caber naquela estrada, entre o cheiro de doce e o som do vento. Naquela manhã, o céu estava limpo e o sol brilhava forte. Lídia arrumava as tampas dos potes quando o viu chegar. "Bom dia, moço dos doces", disse ela sorrindo. "Achei que hoje você fosse se atrasar." Ele parou o carro e respondeu rindo. "Acordei cedo demais, só para não correr esse risco." Ela riu, fingindo que não gostava da resposta. "Você devia ter mais o que fazer do que vir aqui todo dia." Ele se apoiou na bancada e respondeu com calma. "Tenho sim, mas nada que me faça sorrir como agora." Lídia abaixou o olhar, tentando esconder o sorriso. "E o que vão dizer se descobrirem que o grande empresário anda perdendo tempo numa barraca de beira de estrada?" Ele riu. "Vão dizer que finalmente eu encontrei o que realmente importa." Ela cruzou os braços, brincando. "E o que é que importa para você, afinal?" Ele respondeu sem hesitar. "Você." Ela ficou em silêncio, sentindo o coração apertar. Olhou para ele e disse baixinho: "Não brinca com isso, moço. Eu sou só alguém simples vendendo doce. E eu sou só um homem cansado, tentando lembrar o que é viver", respondeu ele. O silêncio se instalou por um momento. Só o barulho dos carros passando ao longe quebrava a calma. Lídia respirou fundo, tentando mudar de assunto. "Quer experimentar o de hoje? Fiz doce de banana com canela." Ele assentiu. "Só se for você quem come comigo." Ela sorriu, pegou 2 colheres e entregou uma a ele. Sentaram-se num banquinho atrás da barraca, dividindo o pote. "Tá quente ainda, cuidado", disse ela. Ele provou e riu. "Você devia abrir uma fábrica. O mundo precisa desses doces." Ela balançou a cabeça. "Eu não quero uma fábrica. Quero continuar aqui. Gosto de ver o rosto das pessoas quando provam o primeiro pedaço. Gosto de saber o nome de quem passa." "E se eu quisesse te levar para um lugar melhor?" perguntou ele, olhando fixamente para ela. "Um lugar onde você não precisasse acordar de madrugada, nem ficar na poeira da estrada." Lídia ficou séria. "Eu não preciso de um lugar melhor. Preciso de paz. E aqui eu tenho." Ele a observou por alguns segundos, pensativo. "Então você não deixaria tudo isso por mim?" Ela respirou fundo antes de responder. "Não é deixar, é perder. Se eu sair daqui, perco o que sou. E eu gosto de quem sou." Ele ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Era a primeira vez que alguém o fazia pensar de verdade sobre o que significa ser feliz. Depois de um tempo, ela olhou para ele e perguntou: "Você tem medo de quê, moço?" Ele hesitou, mas respondeu: "De ser amado pelo que eu tenho, não pelo que eu sou." Ela sorriu de leve. "Então você veio ao lugar certo. Aqui, o único valor é o sabor." Ele riu, emocionado com a simplicidade dela. O dia passou rápido, e quando a tarde caiu, ele perguntou se podia ver a casa dela de novo. Caminharam lado a lado até lá. No caminho, ela contou que às vezes sentia falta dos pais, e que a estrada era o único lugar onde se sentia próxima deles. Ele ouviu em silêncio, tocado pela força dela. Chegando na varanda, ele perguntou: "Lídia, você já amou alguém?" Ela pensou um pouco e respondeu: "Já, mas era alguém que não sabia o que era amor." "E você?" ele respondeu sem desviar o olhar. "Acho que estou aprendendo agora." Ela sentiu o coração bater forte. O silêncio que veio depois foi carregado de tudo o que eles não sabiam como dizer. No dia seguinte, ele não apareceu. Lídia passou a manhã inteira olhando para a estrada, esperando ver o carro preto surgindo ao longe, mas ele não veio. O coração dela se apertou, e pela primeira vez em muito tempo, os doces perderam o gosto. Do outro lado da cidade, ele estava preso em uma reunião interminável. Os sócios queriam respostas, os papéis se acumulavam, e a cabeça dele estava longe, completamente distante dali. Enquanto os outros falavam sobre números e lucros, ele só pensava no sorriso dela,
no cheiro dos doces e no som suave da voz de Lídia, chamando-o de moço dos doces. Quando finalmente conseguiu sair, o sol já tinha ido embora. Pegou o carro e foi direto para a estrada, mesmo sabendo que era tarde demais. Quando chegou, a barraca estava fechada e só a luz fraca da casa iluminava o caminho. Ele desceu e ficou parado em frente à cerca, sem coragem de chamar. Mas Lídia percebeu o farol do carro e saiu na varanda. "Achei que você não vinha mais", disse ela com um sorriso cansado. "Desculpa", respondeu ele. "Hoje foi um dia difícil, mas eu precisava te ver." Ela se aproximou do portão. "O que aconteceu?" "O mundo lá fora aconteceu. Gente tentando me lembrar quem eu devo ser, onde eu devo estar." Ela o olhou com ternura. "E quem você quer ser?" Ele respirou fundo. "O homem que encontra paz só de olhar para você." Lídia sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. "Você não pode fugir do seu mundo para sempre, moço." "Talvez não", respondeu ele. "Mas posso escolher o que quero levar dele." "E o que você quer levar?" perguntou ela. Ele respondeu sem pensar. "Você." Ela ficou sem palavras. O vento soprava entre eles, e o som das folhas das árvores parecia preencher o silêncio. Ele se aproximou um pouco mais, sem atravessar o portão. "Lídia, eu sei que o que a gente tem é diferente, improvável, mas eu não consigo mais passar um dia sem vir aqui." Ela respirou fundo, o coração disparado. "Eu também espero por você todo dia", disse ela baixinho. "Mas isso me assusta." "Por quê?" perguntou ele. "Porque eu não sei o que vai acontecer quando você se cansar da estrada." Ele balançou a cabeça. "Não é da estrada que eu tenho medo de cansar. É de voltar para um mundo sem você." Ela ficou em silêncio, e por um instante o tempo pareceu parar. Ele deu um passo à frente e segurou a mão dela por entre as ripas da cerca. "Lídia, eu não quero que isso seja só um acaso." Ela olhou nos olhos dele. "Então faz não ser." E naquele instante, o toque das mãos foi a promessa silenciosa de algo que nenhum dos dois conseguia explicar. Naquela noite, ele voltou para casa com o coração leve. E Lídia, deitada em sua cama simples, ficou olhando para o teto, sorrindo sozinha. A vida dela nunca mais seria a mesma. E o milionário que um dia só quis um doce, agora sabia que tinha encontrado o sabor mais raro de todos, o amor verdadeiro. Os dias seguintes foram diferentes. O bilionário e a doceira já não precisavam de palavras para entender o que sentiam. Bastava um olhar, um sorriso leve, um toque rápido nas mãos quando ele pegava um doce ou ajudava a empacotar os potes. Era simples, era calmo e ao mesmo tempo era tudo. O amor deles crescia devagar, sem promessas, sem pressa, como quem descobre o sabor de algo novo e quer saborear sem medo de acabar. Naquela manhã, ele chegou mais cedo que o sol. Lídia ainda montava a barraca e se assustou quando viu o carro preto parar perto. "Você hoje veio antes do vento", disse ela, rindo. Ele desceu do carro com um buquê de flores nas mãos. "Eu disse que não ia conseguir ficar longe." Ela olhou as flores, emocionada. "São lindas. Mas você não precisava trazer nada." "Eu precisava sim", respondeu ele. "É o mínimo para agradecer por tudo que você tem feito por mim." Ela franziu o senho. "Eu não fiz nada." "Fez, sim. Me ensinou a respirar de novo." Lídia ficou sem palavras. Apenas sorriu, guardando as flores num jarro com água. Enquanto arrumava os doces, ele se encostou no balcão e perguntou: "Você já pensou em viajar, Lídia?" Ela riu. "Viajar? Para onde? Para qualquer lugar. Para o mar, talvez. Quero te levar para ver o nascer do sol em outro horizonte." Ela o olhou pensativa. "Eu nunca vi o mar. Então deixa eu te mostrar." Ela balançou a cabeça sorrindo. "Você fala como se fosse fácil largar tudo e ir. Para quem viveu correndo atrás de tudo, é difícil parar", respondeu ele. "Para quem já vive no lugar certo, talvez seja difícil sair." Ela o olhou com ternura. "Você acha que eu vivo no lugar certo?" "Acho que o certo é onde você está", disse ele com sinceridade. Os olhos dela brilharam, mas antes que pudesse responder, um carro parou do outro lado da estrada. Dele desceu uma mulher de salto, elegante, com um olhar curioso. Lídia se virou confusa, enquanto o milionário ficou sério. A mulher se aproximou e disse com um sorriso frio: "Então é aqui que você anda se escondendo." Ele respirou fundo. "Helena, o que você está fazendo aqui?" Lídia olhou de um para outro sem entender.
Helena cruzou os braços. Vim descobrir por que meu noivo sumiu das reuniões, das festas e até da própria casa. Lídia sentiu o chão sumir sob os pés. Noiva? Perguntou ela num sussurro. Ele tentou se explicar. Lídia, não é bem assim. Helena o interrompeu. Não é o quê? Não é verdade. Você esqueceu que estamos noivos? Lídia deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. Ele olhou para ela desesperado. Eu ia te contar. Isso tudo começou antes de eu te conhecer. Helena riu com ironia. Que lindo. O milionário cansou da cidade e veio brincar de amor na beira da estrada. Lídia respirava fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não sabia, disse ela com a voz embargada. Eu juro que não sabia. Ele deu um passo em direção a ela, mas Lídia recuou. Por favor, me escuta, pediu ele. O que eu sinto por você é real. E o que sente por ela? Perguntou Lídia. É mentira também? Helena cruzou os braços, satisfeita com o caos que criava. Ele não sente nada, moça. Só cansa de tudo e procura algo novo. Depois volta para onde sempre pertenceu. Lídia olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. É verdade, ele tentou falar, mas a voz falhou. Lídia, eu juro que o que sinto é de verdade. Eu nunca vivi nada assim. Mas você está comprometido, disse ela com firmeza. E eu não sou mulher de dividir o amor de ninguém. Ela tirou o avental e o colocou sobre a mesa, as mãos tremendo. Vai embora, por favor. Lídia, não faz isso, pediu ele com a voz quebrada. Ela o olhou pela última vez. Vai embora, antes que eu comece a chorar. Helena o puxou pelo braço, mas ele se soltou. Eu não vou sair sem explicar. Lídia deu um passo para trás. Já explicou. O silêncio entre nós agora fala mais que qualquer palavra. Ela virou as costas e entrou na casinha, batendo a porta. O som ecoou na estrada silenciosa. Ele ficou parado ali, sem saber o que fazer. Helena olhou para ele com desprezo. Você destruiu a própria imagem por causa de uma mulher que vende doce. Ele a olhou com raiva. E você nunca vai entender o valor que isso tem. Helena revirou os olhos e entrou no carro, indo embora. Ele ficou ali até o sol se pôr, olhando a porta fechada, ouvindo o vento e o barulho distante dos grilos. A estrada parecia mais vazia do que nunca. Nos dias seguintes, ele voltou várias vezes, mas Lídia não apareceu. E a barraca continuava fechada, o avental pendurado, as flores murchando no jarro. Dentro da casinha, ela chorava em silêncio. Tentava trabalhar, mas tudo lembrava ele. O cheiro do doce, o banco vazio, o som do motor do carro que ela esperava ouvir. Ele também não dormia. Passava as noites andando pela mansão, olhando para o nada, sentindo falta do cheiro de canela e do riso suave que o fazia esquecer quem era. Certa noite, pegou o carro novamente e dirigiu até lá, decidido a tentar mais uma vez. Quando chegou, viu a luz da casa acesa. Bateu devagar na porta. Lídia abriu, surpresa. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela com a voz fria. Eu vim te pedir perdão. Ela o olhou firme. Perdão não apaga o que foi feito, eu sei. Mas o que eu sinto não é mentira. Eu não quero mais aquele mundo, não quero mais ela. Eu só quero você. Ela respirou fundo. E o que vai acontecer quando o mundo lá fora vier te cobrar de novo? Ele deu um passo à frente. Eu não vou deixar esse mundo decidir por mim. Ela o olhou nos olhos e por um instante viu verdade. Mas ainda doía demais. Você devia ter me contado, disse ela. A verdade não machuca tanto quanto a mentira escondida. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela se afastou. Eu preciso de tempo. Ele assentiu com o olhar triste. Eu te espero, o tempo que for. Ela ficou parada na porta enquanto ele se afastava. Quando o carro desapareceu na estrada, uma lágrima desceu pelo rosto dela. Do lado de fora, o milionário sentia o coração doer mais do que qualquer perda que já tivera. Ele tinha tudo, mas nada fazia sentido sem ela. E agora, pela primeira vez, ele percebeu que amar de verdade significava estar disposto a perder tudo, menos a verdade que se sente. Os dias passaram, como se o tempo tivesse parado. O milionário acordava e dormia com a mesma sensação, a de que havia deixado algo essencial na beira daquela estrada. Ele ainda podia sentir o cheiro de açúcar queimando, a risada de Lídia, o toque suave das mãos dela ao entregar um doce. A casa dele, enorme e luxuosa, parecia um deserto.
As janelas abertas deixavam entrar o vento frio das madrugadas, e tudo o que ele fazia era se lembrar do sorriso dela. Tentava trabalhar, tentava fingir que nada tinha mudado, mas a mente não saía daquele lugar simples onde, por alguns dias, ele foi verdadeiramente feliz. Uma noite, cansado de fingir, ele pegou o carro e foi até a praia. O vento batia forte, o mar rugia e ele pensava em Lídia. Pensava no que teria acontecido se tivesse sido honesto desde o começo. Talvez ela ainda estivesse lá, talvez ainda houvesse tempo. Ele sabia que tinha perdido a confiança dela, e que confiança era algo difícil de reconquistar. Mas ele também sabia que quando algo é real, a vida sempre dá um jeito de colocar tudo no caminho certo outra vez. Do outro lado, Lídia tentava seguir com a vida. Voltou a abrir a barraca, mas sem a mesma alegria. As pessoas compravam doces, elogiavam, mas ela mal sorria. Às vezes se pegava olhando para a estrada, esperando ver o carro preto aparecer, mas logo desviava o olhar e fingia que não se importava. Tentava se convencer de que ele fazia parte de um capítulo que precisava ficar para trás, mas o coração não obedecia. Uma tarde, enquanto arrumava a mesa, uma senhora parou diante da barraca. "Você é a moça que faz esses doces tão famosos?" perguntou com simpatia. Lídia sorriu de leve. "Sou eu, sim, senhora." A mulher comprou um doce, deu uma mordida e ficou encantada. "Você devia abrir uma loja, moça. Esse talento não pode ficar escondido na estrada." Lídia riu com timidez. "Eu gosto daqui, é tranquilo." A senhora a observou e disse com um olhar misterioso: "Às vezes, o coração da gente se esconde no lugar errado, achando que é seguro." E foi embora, deixando Lídia pensativa. Naquela noite, ela ficou olhando para o céu. O coração ainda doía, mas uma parte dela sentia que aquilo não tinha acabado. Enquanto isso, o milionário tomava uma decisão. No dia seguinte, reuniu sua equipe e disse que venderia parte das empresas. Os sócios ficaram chocados. "O senhor tem certeza? Isso pode acabar com anos de trabalho." Ele respondeu com calma: "O trabalho não vale nada se eu não estiver inteiro." Vendeu o que precisava, guardou o essencial e foi embora da cidade. Por semanas, ninguém soube dele. Lídia continuava com sua rotina, até que numa manhã chuvosa, ouviu um barulho de carro se aproximando. O coração dela acelerou, mas logo balançou a cabeça, tentando afastar a esperança. Só que dessa vez era ele. Saiu do carro com o cabelo molhado, sem terno, com roupas simples e um olhar diferente. Ela o viu se aproximar surpresa. "O que você está fazendo aqui?" Ele respirou fundo. "Eu vim para ficar." Lídia ficou em silêncio. "Eu vendi tudo", continuou ele. "Não quero mais aquele mundo. Quero começar de novo aqui, se você deixar." Ela o olhou confusa. "Você vendeu tudo por quê?" "Porque eu percebi que o dinheiro nunca vai comprar o que eu senti quando te conheci." Lídia abaixou o olhar. "Você devia ter pensado nisso antes." "Eu pensei e por isso voltei", disse ele com sinceridade. "Eu não quero te convencer de nada. Só quero te mostrar que mudei." Ela cruzou os braços, tentando se proteger das palavras dele. "E o que aconteceu com a sua noiva?" Ele olhou firme. "Não existe mais. Eu terminei tudo." Ela não entendeu o que é amor de verdade. "E você acha que eu entendo?" perguntou Lídia. Ele sorriu com tristeza. "Eu acho que você vive o amor, mesmo quando tenta esconder." Ela o encarou, sentindo o coração bater forte. "Você acha mesmo que é só aparecer e tudo volta ao que era?" Ele negou com a cabeça. "Não, eu sei que nada volta a ser igual, mas eu quero construir algo novo, sem mentira, sem pressa. Só eu e você, se você quiser." Lídia respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. "Eu ainda não sei se posso confiar em você." "Eu entendo", respondeu ele. "Eu só quero uma chance para provar." Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para a estrada molhada, o vento balançando o pano da barraca. Por fim disse: "Me ajuda a guardar os doces, está começando a chover." Ele sorriu aliviado e começou a ajudar. Nenhum dos dois falou mais nada. O barulho da chuva preenchia o silêncio. À medida que trabalhavam lado a lado, o clima ficou leve de novo, como se o tempo tivesse parado ali. Quando terminaram, ele perguntou baixinho: "Posso voltar amanhã?" Ela respondeu sem olhar para ele: "Pode, mas só se trouxer o mesmo sorriso de hoje." Ele riu.
Eu trago um sorriso e, se quiser, um guarda-chuva também. Ela finalmente sorriu, e aquele pequeno gesto foi o suficiente para reacender a esperança. Nos dias seguintes, ele voltou todos os dias. Não para insistir, mas para estar perto. Ajudava a montar a barraca, conversava com os clientes, ria com ela. Aos poucos, o coração de Lídia começou a amolecer. Um dia, enquanto limpava as mãos no avental, ela olhou para ele e perguntou: "Você não sente falta de tudo que deixou para trás?" Ele respondeu sem hesitar: "Não. O que eu tinha não me fazia feliz. Aqui é o único lugar onde eu me sinto vivo." Lídia o olhou com ternura. "Às vezes penso que você é louco." E ele sorriu. "Talvez eu seja. Mas prefiro ser louco aqui com você do que são em um mundo vazio." Ela riu, e aquele riso foi a coisa mais bonita que ele já tinha ouvido. No fundo, Lídia sabia que ele estava dizendo a verdade. Ele havia mudado. E por mais que tivesse medo, ela sentia que o destino deles ainda estava sendo escrito. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas e o cheiro de doce tomava o ar, ela pensou que talvez o amor verdadeiro não precisasse ser perfeito. Bastava ser real. E naquele instante, sem dizer uma palavra, ela entendeu que a história deles ainda não tinha terminado. O tempo passou, mas diferente de antes, agora os dias vinham com um brilho novo. Ele continuava indo até a barraca todas as manhãs. Às vezes ajudava a carregar as caixas, às vezes só ficava ali, sentado num banco velho, observando Lídia trabalhar. Ela fingia que não ligava, mas o coração dela já não batia do mesmo jeito. Era como se o amor tivesse ficado adormecido por um tempo e agora acordasse devagar, tímido, mas vivo. As pessoas da estrada já reconheciam os dois. Alguns até comentavam sorrindo: "Lá vem o moço dos doces." Ele ria sem se importar com o apelido. Não era mais o milionário da cidade grande. Era só um homem que finalmente tinha descoberto o que realmente importava. Uma manhã, Lídia acordou mais cedo que o normal. O céu ainda estava cinza, o cheiro de chuva vinha de longe. Ela olhou pela janela e viu o carro preto parado no mesmo lugar de sempre. Ele estava lá, com um guarda-chuva na mão e um olhar sereno. Quando ela saiu, ele sorriu. "Achei que hoje você ia descansar", disse ela. Ele respondeu calmo: "Eu descanso quando estou aqui." Ela sentiu o rosto esquentar e disfarçou ajeitando o cabelo. "Trouxe café, quer?" Ele aceitou e os dois ficaram sentados, vendo o movimento leve da estrada. A chuva caiu, fina e calma, e por um instante o mundo pareceu parar. "Você nunca mais falou de voltar para a cidade", disse ela. "Eu não quero voltar", respondeu ele. "O que eu quero tá aqui." Lídia ficou em silêncio por um tempo. "E se um dia você se cansar disso aqui?" perguntou. Ele olhou para ela e disse: "Eu já vivi tudo o que podia me cansar. Agora só quero viver o que me faz bem." Ela tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. Os olhos dela se encheram de ternura, e ele percebeu. Pegou na mão dela devagar, como quem pede permissão. "Lídia, eu sei que te magoei, e não espero que esqueça de um dia para o outro. Mas eu quero passar o resto da vida tentando te provar que o que eu sinto é real." Ela respirou fundo. "E se eu disser que ainda tenho medo?" "Eu também tenho", respondeu ele. "Mas prefiro ter medo contigo do que coragem sozinho." A sinceridade dele a desarmou. Por um momento, ela sentiu vontade de chorar, mas as lágrimas vieram de alívio. "Você fala como se tudo fosse simples", disse ela com um sorriso triste. E ele respondeu: "Amar é simples, é a gente que complica." O vento soprou, levantando o pano da barraca. Os dois se olharam e aquele olhar dizia tudo. Era o mesmo olhar da primeira vez, o mesmo que tinha acendido algo dentro deles. Só que agora havia maturidade, entrega. Lídia se aproximou e o abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, que dizia mais do que qualquer palavra. Ele a apertou contra o peito, como se tivesse medo de perdê-la outra vez. Depois de um tempo, ela falou baixinho: "Se for para começar de novo, quero que seja devagar, do jeito certo." Ele sorriu. "Devagar é o único jeito que eu quero." Os dias seguintes foram diferentes. A barraca agora era deles. Ele ajudava a produzir, ela ensinava suas receitas e juntos criaram novos sabores.
O movimento cresceu. As pessoas vinham de longe para provar os doces da estrada. Uma repórter local apareceu e quis fazer uma matéria sobre a moça que conquistou o coração de um ex-milionário e transformou doces em amor. Lídia riu, sem acreditar que sua história tinha se espalhado. Ele só dizia que o destino não erra o caminho, só muda o tempo das voltas. Numa tarde dourada, sentado sob o pôr do sol, ele olhou para ela e disse: "Sabe, eu pensei que o amor era coisa de filme, dessas que não acontecem na vida real. E o que a gente viveu, o que você me fez sentir, me provou que o amor verdadeiro não precisa de luxo, precisa de verdade." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "E você me provou que mesmo quem tem tudo pode se perder, mas também pode se encontrar se tiver coragem." Ele segurou a mão dela e falou baixinho: "Eu te amo, Lídia." Ela sorriu. "Eu sei, eu também te amo." O vento soprou leve, o cheiro de doce encheu o ar, e o sol se despediu no horizonte. As luzes da barraca brilharam, e por um instante parecia que o mundo inteiro parava para observar aquele amor simples, nascido por acaso, mas forte o suficiente para resistir ao tempo, à distância e às diferenças. Ele olhou para a estrada e disse: "Engraçado, eu só queria um doce." E ela respondeu sorrindo: "E acabou levando meu coração junto." Os dois riram e o som da risada se misturou ao barulho dos grilos e do vento. O amor deles não precisava de plateia, nem de promessas exageradas. Era só amor, puro, tranquilo, verdadeiro. E naquela beira de estrada, onde tudo começou, o milionário que um dia teve de tudo descobriu que o maior tesouro da vida estava em algo simples. Um sorriso, um olhar e um doce que mudou o destino de dois corações. E assim, entre o cheiro de açúcar e o barulho leve da noite, o amor encontrou seu lugar para ficar. Você gostou dessa história? Deixa aqui um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda bastante o canal. Até a próxima.